tem o apreço do Senhor por vocês. Amém? Se coloque de pé. Salmo 119, versículo 133 ao 136. Quando eu vinha lendo essa palavra dentro do Uber, Deus vinha 119, versículo 133 ao 136. Eu vinha conversando com Deus. Eu falei assim: Deus, hoje é um culto especial, é o culto do Dia das Mães. Falei assim: fala comigo. E aí Deus me levou até essa palavra e eu comecei a indagar com Deus. Falei: Deus, mas é para as mães, elas precisam de uma palavra. Falei assim: eu até tinha visto uma palavra, né? Foi uma que eu ministrei há um tempo atrás, lá em Lucas, que falava sobre o nascimento de João Batista, né? E a vida de Jesus também. Falei: acho que vou falar sobre isso aqui, né? E aí Deus falou que não. A palavra diz assim: firme meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas, então poderia obedecer às tuas ordens. Olha para mim com favor e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas brotam dos meus olhos, porque as pessoas não cumprem a tua lei. Amém? Pode se sentar. Quando eu terminei de ler esses 3 versículos, eu comecei a conversar com Deus ali dentro do carro e tentar entender por que Deus tinha falado isso. E se a gente for colocar isso nos dias de hoje, a gente consegue entender bem rápido porque o salmista está, de certa forma, indignado com a situação que estava passando. E não é diferente hoje. Nós vemos que as pessoas tratam a presença de Deus como se fosse qualquer coisa. As pessoas não obedecem mais ao Senhor. As pessoas acham que é só chegar na igreja, sentar num banco, ficar 1 hora. Depois que acaba o culto, eu posso sair e fazer o que eu quiser. Só que você esquece que você tem um chamado na tua vida. Você esquece que você tem dono. E eu também. Então, quando nós somos chamados por Deus, nós não fomos chamados por qualquer um. Nós temos um propósito e nós temos algo para dar conta. Quando Deus nos chamar para ter o juízo com Ele, Ele vai cobrar da minha mão e da sua. E Ele confiou na minha mão e na tua. Aleluia. E o que foi que nós fizemos com o nosso chamado? O que nós fizemos com a confiança de Deus em nós? Quem somos nós? Qual é a identidade que nós temos? Foi pregado aqui sobre identidade esses dias. Qual a identidade que você apresenta lá fora? Aleluia, Jesus. Porque aqui dentro é fácil. Tirar uma foto com um terno no altar, colocar a Bíblia do lado. E quando alguém precisa de você, o que você faz? Você se esconde. Quando alguém vê algo postado por você, você nega? Ou você vai lá e fala para ele: não, sirva a Deus mesmo. Isso aconteceu comigo dentro do meu trabalho. A gente tem um grupo da empresa. Esses dias um rapaz abriu o grupo e ele começou a vasculhar todos os perfis. E a gente sentado na mesa dando risada. E aí ele foi lá no meu perfil e ele olhou. Ele falou assim: ó, legal, você vai para a igreja? Eu falei: vou. Daí ele falou assim: qual? Eu falei: eu não quero. Aí ele falou assim: ah, legal. Aí ele falou assim: tá, mas você prega? Eu falei assim: eu converso com Deus e ministro quando Ele me permite. Daí ele falou assim para mim: tá, e é direto? Eu falei: não. Eu falei, até porque, né, o meu trabalho hoje ele não me permite. Daí ele falou assim: tá, mas e como que era antes? Eu falei: era maravilhoso. Eu falei: eu saía, fazia visitas, a gente ia para os lugares. E ele está desviado. Só que ele tem algo que às vezes a gente não tem dentro da igreja. Ele falou para mim uma vez: ele falou assim: eu não quero ir para a igreja e ficar com um pé lá e um pé no mundo. Ele falou assim: é errado fazer isso. E daí eu comecei a pensar sobre aquilo. Eu falei assim: Deus,
Como que as pessoas, às vezes os ímpios, eles têm mais consciência do que os próprios ditos cristãos? Como que eles, sem ter entrado, às vezes, tanto na igreja como a gente entra, eles têm tanto respeito com a casa de Deus, com as coisas de Deus, que nós, às vezes, nós não temos. E quando o salmista fala sobre obedecer aos mandamentos e se sujeitar, ele está falando em todo tipo de coisa. Às vezes os nossos líderes falam com a gente quer questionar, a gente quer achar que a gente sabe mais. Só que se tem uma liderança sobre você, é porque você não sabe de tudo. É porque eu não sei. Porque Deus colocou. Então, para a gente ser abençoado verdadeiramente, não desfrutar de uma bênção momentânea, porque tudo que Deus tem para a gente é com quebra. Quem quebra essa bênção e traz a maldição é eu e você. Quando a gente começa a achar que a gente sabe de tudo, que a gente é alguma coisa, Deus não quer isso mais de nós. Não dá mais tempo da gente ficar querendo brigar com o Criador e nem brincar com Ele. Ele quer que nós sejamos como os antigos profetas, os 12 discípulos. Ele quer que Ele fale com a gente e a gente absorva. Uma vez falaram para mim sobre uma esponja. A esponja ela absorve, certo? Então a gente tem que deixar de querer ser o sabichão da roda e começar a ser a esponja. Observar e absorver. Não querer se levantar no meio de todos e como um intelectual, como um doutorado, querer só falar. Senta e escuta um pouco mais. Porque sempre no alto da tua sabedoria vai ter um que sabe mais. Vai ter um ancião ali que vai te ensinar mais coisas. E esses dias eu vi uma ministração e eu peguei aquilo para mim. A pastora falou assim, eu tenho mais de 2 milhões de seguidores. Só que eu ainda me atenho aos anciões da igreja. Porque foram eles que limparam o caminho para me chegar. E hoje a gente esqueceu disso. A gente acha que às vezes por ter uma agenda, por ter uma oportunidade a mais ou a menos, a gente é melhor do que os que vieram antes. Então que a gente possa olhar para trás e ver o caminho que foi aberto para que a gente não suje esse caminho. Porque a gente não sabe quantas lágrimas foram derramadas. A gente não sabe o preço que foi pago para esse caminho ser aberto. E nem o que está sendo pago para que essa porta possa continuar aberta. Às vezes tem pessoas sofrendo e a gente não está dando valor. Às vezes tem gente gemendo e a gente está achando que é brincadeira. E as coisas de Deus não são assim. Então, eu sei que para a maioria não era o que você queria escutar, mas é o que Deus tem para trazer. Para que a gente possa dar valor na obra, cuidar bem do que é dele, porque ele tem cuidado da gente, não tem faltado nada para a gente. O que falta mesmo para a gente às vezes é ouvir menos, é ouvir mais e querer falar menos. É querer diminuir para que ele cresça. Porque a palavra ela é bem clara, que nós temos que diminuir para ele crescer. Em uma conversa que Jesus teve com um dos discípulos, eles perguntaram, o que eles tinham que fazer para ser o maior. Até a mãe de um deles estava junto. Falou assim, Jesus, o que tem que fazer para o meu filho sentar junto contigo? Ele falou assim, comigo ele não vai se sentar, mas se ele quiser ser o maior, ele vai ter que ser o menor primeiro. Muitas das vezes a gente almeja o altar do Senhor, só que a gente nunca se interessou por entrar no banheiro para limpar. Ou, melhor ainda, antes do altar você nunca se interessou de ir do outro lado da rua falar com um mendigo. Só que depois que eles estão limpos, estão bonitos, estão pregando, a gente quer ir lá abraçar. Por que será? Isso tem que ficar na nossa mente. Mesmo que você quer abraçar aqui, você tem que abraçar lá fora. Aleluia, Jesus. Quando ele está de pé é fácil. Por que quando ele está caindo lá fora e você mesmo você não abraça? Você muda de calçada? Talvez pode ser o próprio Jesus te testando. Imagina se ele vier como um mendigo, chegar ali tudo mijado.
e te pedir um abraço. Isso possa ficar no nosso coração e que nós venhamos a obedecer a Deus, não fingir. Ele não quer mais uma igreja fingida, ele não quer só uma igreja aberta e pessoas perdidas dentro da casa dele. Não há mais espaço para isso. Porque, como foi falado aqui dentro uma vez, a gente não vai crescer se a gente continuar assim. Se a gente se preocupar só com o irmão e não olhar para o nosso próprio umbigo, não vai crescer. Você não vai desenvolver. Porque antes de eu tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu. Aleluia, Jesus. O Senhor não chamou a gente para ser juiz, porque nós temos pecados. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos com Ele. Ninguém aqui é Noé, ninguém aqui é Elias. Nós temos cada um espinho na carne, cada um o seu erro. Então que cada um cuide bem dos seus erros, converse com Deus, e que nós paramos de olhar para os erros do nosso irmão e achar que nós somos bons. Porque bom mesmo é só Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.